como se fosse absoluto, né? A gente acha que um minuto é um minuto, um segundo é um segundo, um metro é um metro, espaço é a mesma coisa. Se a gente não analisa, a gente deixa as coisas correrem da forma como a gente vive no dia a dia, assim as coisas funcionam bastante bem. Mas se a gente parar para observar e analisar, a gente vai entender que, na verdade, o tempo ele não é absoluto assim como nos parece. Mas a gente tem várias experiências, né? Um dos exemplos que Einstein dava era quando a gente está num momento prazeroso, aquilo parece passar rápido. Quando a gente está num momento difícil, o tempo parece ser muito longo, né? O exemplo que ele fazia, na verdade, era um pouco mais específico. O exemplo de Einstein era, quando estou com uma mulher bonita, o tempo passa rápido, quando estou com uma mulher feia, o tempo demora para passar. Isso era o que Einstein dizia específico, mas o fato é, se a gente observa, o nosso tempo ele é relativo. A forma como a gente vive ele. Só que muitas vezes a gente passa a nossa vida preso no conceito do tempo como quantidade. A gente fica preso na ideia e no conceito do tempo do relógio. A gente pode ver isso, simples fato da gente dar tanta importância a quantos anos a gente tem. Quanto tempo passou. Né? Isso é uma coisa, nossa, essa pessoa já está com essa idade. Ah, você ainda é muito novo. A gente tem, é uma parte fundamental na nossa vida, né? O aspecto do tempo, se a gente observar. Como a gente dá valor a isso. E o fato também da gente observar que, na verdade, antes o tempo era visto de outra maneira, porque o que acontece? O que é o tempo, se a gente for procurar uma definição? O tempo é, na verdade, a gente pode apenas medir o tempo, a gente pode apenas encontrar o tempo no repetir-se de uma mesma ação parecida. Então, tem algo que se repete, então a gente vai ter... O tempo é o espaço que existe entre uma repetição, entre eventos. Isso é o tempo. Né? Então, se a gente for observar o tempo que a gente tem, se a gente pega um relógio, na verdade, o relógio ele é uma representação do nosso sistema solar. De onde vem o relógio? O relógio ele nasce dos primeiros sistemas para contar o tempo, que vão se basear no dia. O dia o que é? É a representação da Terra que dá uma volta nela mesma. Por sua vez, nós vamos ter os dias para fazer as semanas, que vão fazer os meses, que é o tempo necessário no final de tudo para a Terra dar uma volta. O ano, que a Terra dá uma volta no Sol, o tempo que a Lua é necessária para dar uma volta na Terra, que é o conceito original de mês também. E o que acontece é que depois disso, a gente foi lá, pegou um dia e dividiu ele em 24 partes. Dia e noite, metade, metade. Foi lá dividido 12, 12. A razão pela qual isso eu já procurei em algumas formas, nunca encontrei uma razão tão clara. Tenho as minhas pressuposições, mas isso não importa agora. O fato é que a gente hoje em dia tem a hora, o minuto, o segundo. E isso, na verdade, é o quê? Uma representação do nosso próprio sistema solar, né? Porque é um dos eventos que se repete com a melhor constância. Mas mesmo assim, o tempo que nos parece absoluto, mesmo num nível bem objetivo, tá? Existe uma agência internacional, aí um instituto, sei lá, que eles todos os anos eles controlam o tempo. E o segundo, eles controlam o valor do segundo. E cada ano o valor do segundo muda. De alguns milésimos, mas o valor do segundo não é o mesmo. Se a gente pega qual o segundo de hoje, a gente pega o segundo de 10 anos atrás, ele não vale a mesma coisa. Por quê? Porque os fatores que a gente vai ver da Terra dando a volta nela mesma, dando a volta no Sol, etc., não são idênticos. Tem pequenas variações no decorrer dos anos. Isso faz com que o tempo mude dessa maneira. Então, isso é um aspecto, que o tempo é algo que se repete e o espaço que existe entre essa repetição de eventos. Mas o que faz principalmente o tempo ser percebido, ser vivido, ser o que ele é o que ocorre entre essa repetição de eventos. Então eu tenho o Sol nasceu, e o Sol vai nascer de novo. Não é o mesmo nascer do Sol, é levemente diferente, porém é muito parecido.
Então eu vou ter esse evento que vai se repetir. O que faz com que o tempo tenha qualidade ou não, o que faz com que o tempo seja, como eu posso dizer, eu tenha mais tempo ou menos tempo para mim, não é apenas quanto tempo dura, se a gente for olhar, entre o nascer do sol e o outro, mas o aspecto mais importante é o que eu faço, quantas coisas, como que eu vou preencher esse espaço que existe entre o nascer do sol e o outro nascer do sol. Né? Então, na realidade, para mim, isso me leva à conclusão que é mais importante a qualidade do tempo do que a quantidade do tempo. É mais importante como eu vou preencher este espaço do que quanto espaço eu vou ter. Okay? Se a gente observar na nossa vida, isso na verdade é muito claro. O que faz com que a gente tenha, que a gente viva bem, que faz com que a gente fale, nossa, esse foi um bom momento na minha vida, não é a quantidade de tempo que eu tenho, mas a qualidade do tempo. Como que eu vou preencher este espaço que existe entre os eventos que estão na minha vida? Isso é o mais importante. Né? E dependendo como for, o tempo ele é ao mesmo tempo relativo, não só pelo fato que o evento que se repete, ele não é perfeito. Não é uma constante fixa, ela é variável. Né? Então, aquilo que a gente acha quando é o tempo, quando a gente pensa numa hora, uma hora é absoluta ou relativa, como a gente observa ela? Se a gente analisa, ela é relativa, mas se a gente olha como que a gente percebe ela? Uma hora é uma hora. Mesmo do ponto de vista, se a gente for olhar sem levar em consideração o observador, a hora é relativa. Uma hora hoje e uma hora um ano atrás não é a mesma. Ou seja, uma hora hoje, a primeira, uma hora agora e uma hora daqui, uma hora já não é a mesma. Do ponto de vista bem sutil. Até o valor da hora ele vai mudando no decorrer do tempo, mesmo que seja bem pouco. Por quê? Porque ele representa um evento que se repete e esse evento não se repete de forma idêntica. Ok? Diante disso, o que acontece? A gente começa a observar que o importante não é efetivamente quanto tempo se passou ou quanto tempo eu vou ter, como quantidade, mas sim o que eu posso fazer dentro desse tempo, de que forma que eu vou preencher este meu espaço. Eu já tive algumas experiências que me fizeram refletir de ter a sensação que o tempo para e fica bem lento. Foram todas sensações nas situações, na verdade, nada de muito especial. Foram duas situações que eu me lembro agora que foram de um certo perigo, de uma certa forma, onde o tempo fica em câmera lenta. Uma vez foi que eu estava na Índia, alguns anos atrás, sentado no chão, na verdade em cima de um banquinho, assim, meio na verdade, no chão, e debaixo de uma árvore grande, esperando algumas pessoas. Tudo bem, normal, não estava ventando forte, não estava tudo super normal, um sol gostoso. Aí, de repente, é como se tudo começasse a virar em câmera lenta. Eu comecei a ouvir um barulho, como se fosse um barulho em câmera lenta. Bem devagarzinho, assim, é como se eu tivesse alguns minutos para observar aquilo. Aí eu observei, aí eu entendi, então, o galho em cima de mim está quebrando. Melhor eu sair daqui. Aí no que eu entendi isso, tudo em câmera lenta, aí eu fui lá, e aí na hora que eu caí, aí eu fui lá, eu pulei, aí voltou para o tempo normal. No que eu pulei, um galho desse tamanho caiu exatamente onde eu estava sentado. Né? Foi assim, foi de segundos. Acho que minha mãe estava presente naquele momento. O Pete também não estava? Né? Não, foi grave mesmo. Se não tivesse tido... Se não tivesse pulado, o negócio teria sido grave. Era de hospital mesmo. Era um galho desse tamanho. E outra vez foi que estava fazendo uma cerimônia, um puja de fogo. E durante o puja de fogo, a gente tem que segurar nas duas mãos o dorje e o sino. E tem que oferecer diferentes oferendas. E uma coisa que não se pode fazer durante o puja do fogo é soltar o dorje e o sino. E aconteceu uma vez também que eu estava lá fazendo o puja, de repente soltou da mão, né? E estava o fogo assim e começou, estava caindo no fogo.
Aí também, mais uma vez, como se ficou tudo em câmera lenta por alguns segundos, mas parecia um tempo mais longo, aí eu vi o Dorje andando, devagarzinho. Aí para pensar, então, eu tenho que pegar o Dorje, não pode deixar assim. Aí vai lá, e aí pensa, aí pega rapidamente, né? Aí volta para o tempo normal. Isso, para mim, na verdade, foram 2 exemplos que para mim não quer dizer nada de ser especial, simplesmente é que o tempo é relativo. Né? Não tem pessoas, por exemplo, que chegam perto da morte e em um instante conseguem ver toda a vida passar na sua frente? Então, tem várias formas que a gente pode ter da relatividade do tempo. Porque o tempo ele existe, porém ele existe em dependência do observador também. Se é muito tempo, se é pouco tempo, depende da forma como nós vamos viver. Né? Tem uma frase que uma vez uma amiga me disse, muitos anos atrás, ela disse, que era de um livro, aí não sei exatamente quem foi que disse, que dizia, se você fizer com que 1 minuto tenha 60 segundos, ele é um tempo bem longo. Se a gente souber viver cada segundo de 1 minuto, é um tempo bem longo. Então, se a gente souber viver o momento, a gente pensa, na verdade, o tempo ele é totalmente relativo em relação ao observador. Antes de mais nada, também. Okay? E o que faz com que o tempo seja bom ou ruim, ou seja, na verdade, com que a gente tenha um bom tempo ou um tempo ruim, se a gente for assim dizer, é com o que a gente vai preencher este espaço. Para mim, tempo é espaço ao mesmo tempo. Então, o que acontece é de que forma que eu vou preencher este espaço na minha vida. Então, o que acontece é, a gente pode escolher de que forma preencher este espaço, e o que vai determinar principalmente a forma como eu vou preencher o meu tempo, ou seja, preencher o espaço da minha vida, não são as condições que estão à minha volta, mas é a forma como interiormente eu vou viver aquilo que está acontecendo. É isso que vai determinar principalmente. Claro, existem momentos mais melhores, momentos piores, mais fáceis, mais difíceis, sim, normal para todos nós. Porém, a forma como eu vou viver é o mais importante. Então, eu gostaria que a gente tentasse, pelo menos, sair um pouco da visão onde a gente tem essa visão fixa do tempo, onde o que importa é quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu vou ter aqui, o que acontece. Porque quando a gente fica uma visão muito fixa sobre o tempo, a gente acaba tendo a sensação que nunca tem tempo. Então a gente vive dentro dessa experiência, se a gente puder assim chamar, nessa vida mais moderna, na qual nunca tem tempo para nada. Okay? Eu acho que existem algumas razões para isso. Uma delas é o fato da gente nunca parar para olhar para dentro de nós, a gente está sempre fora, então a gente está sempre, na verdade, indo à busca de alguma coisa fora. Então, isso faz com que, ao mesmo tempo, a coisa, como eu posso colocar, é uma busca infinita. A gente vai buscando a felicidade, a gente busca a estabilidade em situações fora de nós, e nunca é o bastante, nunca é o bastante, nunca é o bastante, nunca é o bastante, né? E aquilo que traz mais felicidade, mais estabilidade, no final é a troca, é o amor, é a generosidade, é dar, receber, escutar, conversar. Na verdade, é aquilo que nos traz mais essa estabilidade, essa felicidade, é essa troca, né? Isso me lembra um documentário que eu vi alguns anos atrás, que falava do Ladakh. E tive uma entrevista com uma senhora que ela morava bem no campo, né? E no interiorzinho do Ladakh. Ladakh já é um lugar bem remoto, no interior de Ladakh. E essa senhora, ela falava, eu não entendo. Aqui no vilarejo onde eu moro, para a gente pegar água, a gente tem que andar 1 hora. Para cozinhar, tem que buscar lenha e fazer o fogo. Para conversar com alguém, tem que levantar e fazer 1 hora andando, 2 horas, até chegar à casa do vizinho, ou até chegar até o vilarejo do lado para ir falar com ele. Tudo é demorado. Quando eu vou na cidade encontrar minha irmã, para cozinhar é só virar um negócio que sai água. É só virar outro que sai fogo. É só levantar outro negócio, você está falando com a pessoa do outro lado.
Mas quando a minha irmã vem para cá, eu tenho sempre tempo para conversar com ela e a gente sempre tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente quer. E quando eu vou para a cidade, ela nunca tem tempo para conversar comigo. Na cidade, as pessoas fazem tudo rápido, porém elas nunca têm tempo para aquilo que elas querem. Aqui a gente faz tudo devagar, é demorado, porém a gente tem tempo para tudo aquilo que a gente quer. Por quê? A princípio, não precisando mais andar 1h30 para ir buscar água, não precisando mais dedicar o tempo para ir lá e fazer o fogo, não precisando mais andar até o outro lado da cidade, ou onde quer que seja, para ir conversar com a pessoa, não precisando mais andar, quase. Né? Tem o elevador, tem o carro, né? Não precisando nem mais falar, escreve. A princípio, a gente deveria ter mais tempo, ou não? Se a gente olha, se as coisas básicas da vida, que normalmente ocupariam algumas horas da nossa vida, elas fossem feitas de uma forma com rapidez, a princípio a gente tem disponibilidade de mais tempo, ou não? Sim. Mas a nossa sensação e experiência qual é? Não ter tempo. Por quê? Eu não tenho a resposta, eu acho que é importante a gente parar para refletir. Okay? Porém, um dos aspectos que eu acredito, tempo e espaço. E no momento no qual a gente preenche o nosso espaço, o tempo como a gente viu antes, é uma mesma ação que se repete. Temos o espaço entre uma vez e a outra que aquilo se repete. Vai depender como eu vou tentar preencher aquele espaço. O que acontece é que na nossa vida a gente está sempre preenchendo este espaço com cada vez mais distrações e coisas externas. A gente tenta sempre querer colocar mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, é como se a gente tivesse, sei lá, primeiro a gente mal tem um armário, tem só uma malinha pequenininha. Então, a malinha cabe bastante coisa, porque a gente tem pouca coisa. A gente não quer muita, porque também a gente está acostumado que a mala é aquilo que a gente tem, não vai precisar de muita coisa a mais. De repente, a gente vai para um lugar onde a gente tem um grande armário. Nossa, tem um armário, cabe bastante coisa. Aí eu começo a comprar roupa. Começo a comprar aquela. Quantas roupas eu preciso de verdade? 2 camisetas, 2 calças. Uso uma, lava outra. Não, sendo bem objetivo. Só que o que acontece? Já que eu tenho um momento no que eu tenho a possibilidade de ter lugar onde eu coloco mais roupa, aí não, aí eu vou precisar de uma calça essa, porque tem que combinar com a outra, aí tem uma para fazer esporte, tem outra para ir na festa, tem uma outra quando eu vou na casa dos meus pais, ou quando eu vou ver os amigos, tem uma outra para o trabalho, aí tem isso, tem aquilo, tem uma para quando eu estou feliz, tem uma para quando eu estou bravo. Aí eu vou tendo assim, vários modelos e várias coisas, e vai aumentando. De repente eu fui lá e o armário, que aquilo parecia que era enorme, de repente já não tem mais espaço. Então eu não tenho mais espaço no meu armário. Não fui eu que preenchi com um monte de coisa que antes eu não sentia necessidade. É o armário que está pequeno. Então eu preciso de um armário ainda maior. Aí vai lá e troca de armário. Aí vai lá e coloca um outro armário muito maior, etc, etc. Aí no começo, nossa, que armário grande, que coisa boa. Tal. Aí vai passando o tempo, foram criando novas necessidades. No primeiro armário eu tinha espaço para colocar mais roupa, mas não tinha muito espaço para sapato. Agora aqui eu posso colocar mais sapatos, então vou começando com a coleção de sapatos. Na verdade, quantos sapatos eu preciso mesmo? Um para o verão, um para o inverno? Mas aí o que acontece? Eu tenho sapato para combinar com a roupa, tenho sapato para o trabalho, tenho sapato para fazer isso, tenho sapato para aquilo. E assim vai, sapato para quando eu estou feliz, sapato para quando eu não estou feliz. E assim a gente vai tendo vários, vai aumentando. Tem uma hora que não cabe mais. Aí o que acontece? O armário está pequeno. De quem a culpa é que o armário é pequeno. Então a gente vai preencher com mais coisas ainda. O problema disso tudo, eu não tenho nada contra o armário e roupas, isso é só uma metáfora, tá? Mesmo que eu acho que a gente ocupa uma parte meio grande da nossa vida com essas coisas, mas tudo bem. O que acontece é, o problema, na verdade, qual é?
é que o que a gente quer de verdade é satisfação. O que a gente busca mesmo é estar bem. A gente quer estar bem, a gente quer ser feliz, é isso que a gente quer. A gente não quer ter um armário de 50 metros quadrados, com todas as roupas que a gente possa imaginar ou não imaginar. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é ter satisfação e alegria. E o que acontece é que preenchendo a nossa vida cada vez com mais coisas, não aumenta o nível de satisfação e felicidade que a gente tem. Ok? Então, o que acontece é que a gente acaba não tendo tempo, porque a gente preenche o nosso tempo cada vez com mais coisas. E as coisas que a gente preenche no nosso tempo são coisas que não trazem essa satisfação e essa felicidade. Por isso a gente precisa sempre de mais coisas, porque o que a gente busca é a satisfação e a felicidade. Então tem coisas que vão trazer uma satisfação muito momentânea. Então eu preciso de mais dela, mais dela, mais dela, mais dela, mais dela. E o que é mais absurdo é que a gente acaba preenchendo o nosso tempo cada vez mais com coisas fúteis e cada vez menos com coisas mais profundas, como amizade, como caminho espiritual, como trocar, dar amor e receber amor. Falo de um jeito, num sentido amplo. Cuidar do ambiente no qual vivemos. Existem coisas que trazem efetivamente um nível maior de satisfação e harmonia. Porém, a gente acaba preenchendo o nosso espaço da vida com várias coisas que, no final, elas terminam nelas mesmas. E o que acontece é que a gente não tem tempo. Ok? Então, isso eu percebi, para mim, ficou muito claro quando eu cheguei na Europa, depois de ter morado na Índia por 12 anos, no monastério. O monastério é outra forma de viver, né? É samsara sempre, porém. Aí depois de pouco tempo que eu estava lá, eu comecei a entender comecei a ter a atitude de falar, não tenho tempo. Porque eu vi que era bacana não ter tempo. Fui entender isso, que você dizer para as pessoas que eu tenho tempo, quer dizer que você não vale, que você não é importante, que você não está com nada se você tem tempo. Então, eu não tenho tempo, eu sou legal. Aí tem uma hora que eu parei, eu vi que eu estava tendo essa atitude. E a gente, desde que é pequeno, né? Enche de 1000 atividades, não sei o quê, não tem que ter tempo, tem que fazer isso. E vai aquela coisa de ficar correndo, que nem gente na academia que corre na esteira. Corre, não chega em lugar nenhum. Correr apenas por correr. O que acontece, né? Eu acho muito esquisita essa história de correr na esteira. No sentido que, se a gente para um pouco e sai do contexto que para nós é normal, e olha de fora, um monte de gente correndo dentro de uma vitrine, né? Parado. Né? E o absurdo, só um parênteses rápido, o absurdo qual é? A gente evita qualquer esforço, vive na lei do mínimo esforço, depois tem que pagar para se esforçar. Então chega em casa, pega o elevador, vai viajar, pega o carrinho, a mala tem que ter rodinha, né? Se tem que ir de um lugar para o outro, não vai a pé, vai pegar o carro. Onde tem escada rolante, vai pegar a escada rolante, não vai pegar a escada normal. É a lei do mínimo esforço onde possível. Só que o corpo precisa se mexer, né? Tanto que o que eu vou fazer depois? Vou pegar uma parte da minha vida e dedicar apenas para me mexer, ficar correndo parado. Então, o que acontece é que, por um lado, estou mais brincando, né? Mas tem uma ponta de verdade, tem. Mas o que acontece é o fato da gente, nada contra a academia, nada contra o exercício, tá? Mas o que eu quero dizer é que, na nossa vida, isso é mais uma metáfora também, que representa o aspecto na vida de a gente correr, mas para não ir em lugar nenhum. Se a gente para pensar, a gente corre no nosso dia a dia, a gente faz 1000 coisas, não tem tempo, tem que fazer, tem que estar aqui, Para quê? Para chegar onde? Muitas vezes, para nada.
Passou a semana, corri que nem um louco, passou o mês, corri que nem um louco, passou o ano, corri que nem um louco. E no final das contas, para quê? Isso cada um tem que achar a própria resposta. Mas tem vezes que a gente cria esse estado de ficar ocupado. Mas, na verdade, a gente está ocupado com a ocupação. E a gente, se a gente parar, a gente fala, tá bom. Que nem uma pessoa uma vez que me disse, essa sensação de ter que fazer alguma coisa, né? A pessoa pegar o carro, sair e não saber para onde ir. Mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa. E existe muitas vezes essa coisa, a gente acabar ficando ocupado com o próprio estado de estar ocupado, né? Então, é fato da gente ter que parar um pouco. Fala, tá bom, pera. Mesmo porque existe um outro ponto que eu só quero tocar rapidamente, que é o aspecto de uma pesquisa que foi feita, científica, de alguns anos, passou bastante tempo, no final de 1800, chamado ressonância Schumann, que é um ponto de reflexão só, que eu queria trazer. O que foi descoberto por esse cientista chamado Schumann? Ele descobriu que o planeta Terra tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético da Terra tem uma vibração, pulsa dentro de uma certa frequência. E ele viu que a frequência da Terra era exatamente a mesma frequência do cérebro. Okay? Só nosso cérebro tem impulsos elétricos. E a frequência do nosso cérebro e a frequência da Terra eram exatamente a mesma. Até aconteceu que quando os primeiros astronautas foram mandados para fora da atmosfera, eles tiveram problemas de saúde causados pela falta desse campo eletromagnético. Então, eles depois criaram uma maquininha que gera um campo eletromagnético na mesma frequência que a Terra tinha. Isso porque aí o nosso corpo é como se a gente, de repente, o nosso corpo ele reage como se tivesse um relógio, que dá o tempo também para nós, ok? O que acontece? Desde o final de 1800, começo de 1900, todos os anos essa frequência foi medida, com constância. Aconteceu que no final, pelo começo dos anos 80, a frequência da Terra começou a aumentar. Então, eu não me lembro agora mais os números exatos, eu já li isso, já sabia, mas agora eu não me lembro mais. O que acontece é que a frequência da Terra mudou de tal maneira, porém a frequência do cérebro continua a mesma, que do ponto de vista biológico é como se o dia não tivesse mais 24 horas, mas apenas 16. Ou seja, imaginamos que em 1 hora do relógio, a Terra faça 1000 batidas, ok? Antes, a gente também dava 1000 batidas, então a gente estava sempre a sensação que a gente está dentro do tempo. De repente, a Terra faz 1000 e a gente só consegue fazer 800. A gente está sempre atrás, sempre tendo que correr atrás. Então, a sensação é que não tem tempo. A sensação é que eu tenho sempre que ficar correndo atrás, que nunca é o bastante o tempo que eu tenho. Okay? Isso é uma sensação que a gente vive aqui. Acho que a grande maioria de nós, para não dizer todos, a gente já teve essa sensação, se não temos no momento presente. Mas é algo que a gente observa, e eu já conversei, quando eu comecei a pensar mais sobre isso, várias vezes eu estava no Tibete, lugares que ainda têm a mesma vida do vilarejo há 1000 anos. Não é que mudou muita coisa. Nos últimos anos agora começou a chegar celular, não sei o quê, mas até pouco tempo atrás nem era assim. Mesmo assim, a vida é bem parecida com o que era antes. Aí você pergunta para as pessoas, vocês têm o mesmo tempo de antes? Todos respondem, não, de jeito nenhum. Hoje em dia tem muito menos tempo do que antes. Então, existe algo, eu acredito, que não é diretamente relacionado apenas com o estilo de vida que a gente tem na grande cidade moderna. Tem algo mais aí, mas isso eu deixo para cada um que estiver interessado pesquisar e buscar. Eu, pessoalmente, nunca fui muito a fundo em relação a isso. Ok? Mas o fato é que o tempo é relativo
E a resposta diante dessa teoria da ressonância Schumann é que para que a gente consiga estar em harmonia com o tempo, a gente tem que diminuir a velocidade, não aumentar. Então, fazer menos coisas, tentar, em vez de a gente tentar correr mais, a gente tem que fazer as coisas com mais presença, com mais calma, e isso nos dá a possibilidade de entrar em harmonia. É uma questão de frequências, na verdade. Ok? Então, o que acontece diante disso é o fato que, para que a gente possa usar o nosso tempo, a gente viu alguns aspectos. Primeiro aspecto, o tempo é relativo. Segundo aspecto, o que vale não é a quantidade, mas a qualidade do tempo. Terceiro aspecto, o que faz com que o tempo tenha mais ou menos é como eu vou preencher este espaço do tempo também. E o quarto aspecto que tem é que quanto mais a gente tenta correr, menos coisa a gente consegue fazer. Ok? Mesmo porque a gente acaba atropelando uma coisa sobre a outra na nossa mente, a gente não acaba tendo a presença no momento presente, e quando a gente viu, a gente não fez nada. Então, uma das soluções que a gente precisa ter para poder viver a vida com mais tempo é parar e não ficar correndo. A gente precisa parar, respira, vive o momento presente. Trazer a nossa atitude, trazer a nossa mente, trazer a nossa presença mental com todo o nosso ser para o momento presente. Isso é uma coisa muito importante, na verdade. Porque o que acaba acontecendo é que, não vivendo quase nunca no momento presente, né? Aquilo que eu já disse várias vezes, se a gente para pensar, que sofrimento nós temos mais? Sofrimento físico ou mental? Mental. A gente divide nosso sofrimento mental entre passado, presente, passado, futuro e presente. Qual que a gente tem mais? Sofrimento mental relacionado ao passado e ao futuro ou relacionado ao presente? Passado e futuro. Então, raramente a gente sofre. A gente principalmente ressofre e pressofre. Né? Então, o que acontece é a gente trazer a nossa atitude para o momento presente. Voltar para cá, criar espaço e preencher o nosso espaço interior com um momento de calma, de equilíbrio, de presença no momento presente. Então, a gente vai valorizar este momento presente. Não, é só... Eu observei já há algum tempo que eu, por exemplo, eu acordo todos os dias às 6 da manhã. E me arrumo para sair. E uma vez por semana eu acordo às 5. E eu faço as mesmas coisas. Toda vez que eu acordo às 5, eu saio assim de 15 minutos antes. A sensação que eu tenho é que às 5 horas da manhã, pelo fato talvez de não ter tanto movimento, o tempo é maior. Eu tenho já várias vezes essa sensação há bastante tempo. Na verdade, o que acontece é que o tempo ele é relativo e, como a gente disse, a gente vive ele com aquilo que a gente preenche. E, na verdade, existe uma relação muito clara, para mim pelo menos, entre o tempo, o tempo do relógio, aquilo que a gente faz, etc., e o horário. No sentido que certos horários têm mais coisas acontecendo, outros horários têm menos coisas, existe a relação com o sol, existe a relação do nosso próprio ciclo do nosso corpo, e assim por diante. Então, dependendo da forma como é a nossa própria constituição física, dependendo do lugar onde a gente se encontra e tudo mais, a gente pode preencher com mais coisas ou menos coisas aquele espaço que a gente tem e viver ele de uma forma diferente. O tempo é relativo. Então, o nosso próprio estado físico, etc., faz uma grande diferença, né? Então, por exemplo, se diz nos ensinamentos que o único horário para atingir a iluminação pode ser apenas atingir a iluminação apenas antes do nascer do sol. É no momento do nascer do sol que é o momento que é possível atingir a iluminação. Não dá para atingir a iluminação depois do almoço, à tarde. Não é possível. O único horário possível é no momento do nascer do sol. Por quê? Eu acredito porque nós somos interdependentes. E nós temos uma relação com a natureza, com o nascer do sol. Se a gente parar para pensar, eu acredito pessoalmente, isso só vou fazer uma parênteses rápida, depois vamos parar para meditar. Mas o que acontece é, eu acredito que é um pouco uma exageração, talvez, mas
mas uma das piores coisas que a gente chegou a desenvolver e foi inventada até hoje foi a luz elétrica. Por quê? Nossa, não é uma coisa boa ter luz? É. Porém, o que acontece? O ser humano viveu por milhões de anos acordando no nascer do sol e indo dormir depois do pôr do sol. Foi assim por muito tempo. De repente, a gente acha que a gente é super bacana porque a gente não precisa mais seguir o nosso ritmo natural das coisas. Né? Só que o que acontece é que, de repente, a gente vai tendo vários efeitos colaterais. Doenças, depressão, câncer, isso, aquilo. A gente vai tendo vários efeitos colaterais que vão acontecendo, e a gente acha que é por quê? Ah, não sei, não importa muito o porquê. O importante é que eu continue vivendo a vida que eu faço. Então, se a gente observar, existem vários aspectos no estilo de vida do ser humano nos últimos 100 anos, que são mudanças radicais, ou mais de 100 anos, mudanças radicais comparadas com os milhões de anos do ser humano. E a gente acha que está tudo normal e está tudo certo. Nossa, é assim chamada, como se diz, não é desenvolvimento, é o progresso. O verdadeiro progresso da humanidade é o dia que a gente puder dizer, nossa, você não sabe, um dia existiu uma coisa chamada raiva. Hoje não tem mais. A humanidade teve um progresso. Mas o fato é que, por exemplo, se uma pessoa vai dormir de dia e ficar acordada à noite, depois de pouco tempo, emocionalmente, fisicamente, não fica equilibrada. Porque a gente tem uma relação com o planeta, com o sistema solar, com várias coisas. Existe uma relação entre o nosso corpo e o ambiente que está à nossa volta. Então, saber respeitar isso faz toda a diferença. Né? Então, sem entrar em muitos detalhes agora nisso, mas é o fato que, de vez em quando, é importante a gente parar um pouco para pensar e falar, olha, que coisa, né? A gente tem desenvolvido aquilo que a gente chama de progresso, tem sido o quê? A gente viver na base da lei do mínimo esforço, conseguir tudo da forma mais rápida, mais fácil, sem esforço, tentar evitar o máximo possível qualquer sofrimento físico. Então, não pode passar frio, não pode passar calor, não pode passar fome, não pode passar sede, não pode ter cansaço. Tudo tem que ser do jeito mais fácil, mais rápido, com o maior conforto possível, imaginável e inimaginável. Se a gente olha qual que é a direção que a gente pensa para o progresso, normalmente qual é? Ter que cada vez ter menos esforço, menos dificuldades, tudo com um nível de prazer maior. É isso, né? Então a gente pensa hoje em dia até, a gente quer os computadores que vão saber ler o pensamento, aí eu não tenho mais que mexer a mão. Eu vou tentar fazer o teletransporte, porque aí eu não tenho mais que ir até o aeroporto. Mas o que a gente não entende, diante disso tudo, que a gente tem que observar, é que com tudo aquilo que a gente tem hoje, comparado com aquilo que você pega pessoas que até hoje vivem em situações onde efetivamente não tem todos esses luxos da vida, digamos assim. Pessoas são mais felizes ou menos felizes? É esse o ponto que a gente tem que observar. O que a gente quer é estar bem. Só que esse estilo de vida que a gente tem hoje, ele leva a efeitos colaterais bem difíceis. Eu acho, existe alguém aqui que não teve nunca nenhum conhecido, não teve nenhum conhecido que já teve câncer? Ninguém. É uma epidemia na qual a gente vive. A gente fica buscando qual é a causa do câncer. Não existe a causa, eu acredito pelo menos. Existem várias causas juntas, que é principalmente o estilo de vida que a gente tem. Né? É o ambiente, são as condições, é o estilo de vida externo, interno, é o conjunto do todo que acaba levando isso. Existem estudos que foram vistos que as mesmas pessoas das mesmas famílias, quando seguiam um estilo de vida lá no campo, vivendo lá na China, fizeram isso, tem uma possibilidade muito boa de poder ver isso.
quando estavam os camponeses no campo fazendo a vidinha, do mesmo jeito de vida difícil, dura, do mesmo jeito como fizeram por séculos, o nível de câncer era praticamente zero. As mesmas famílias, as mesmas pessoas, quando vão passar a vida na grande cidade e muda completamente o estilo de vida, começa a ir dormir tarde, começa ao mesmo tempo a ter uma vida com mais estresse, poluição, muda completamente a dieta, etc, etc. Aí começa a ter câncer do mesmo jeito como a gente tem aqui no Ocidente. Então o problema qual é? É o estilo de vida. Antes do que mais nada. É a condição na qual a gente acaba vivendo. Então o que eu quero dizer é, o importante é a gente entender o que a gente quer ser feliz. Não importa tudo isso, a gente pode ter mil coisas. E como a gente pode observar hoje em dia, a gente tenta fazer tudo para fazer as coisas com mais rapidez, com menos dificuldade, com maior facilidade, etc. E a gente conseguiu já muita coisa em relação a isso. É só pensar hoje, a gente quer comunicar como é simples. Porém, a gente olha, o nível de sofrimento diminui ou aumenta? Ou continua o mesmo? O sofrimento físico diminui, mais ou menos, pelo menos momentaneamente. E o sofrimento mental? Aumenta. Então, o fato é, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer as coisas de forma diferente. Não pode continuar assim, pelo menos para cada um de nós. Somos egoístas, queremos o nosso próprio bem? Sim, então vamos ser egoístas direito. Vamos fazer aquilo que nos faz bem de verdade? Ok? E uma das coisas que são essenciais, que é essencial, é a gente parar para estar presente no momento presente. Trazer a nossa atenção para o aqui e agora. Deixar de ser levado por esse diálogo, tentar acalmar um pouco esse diálogo interior que a gente tem. Porque muitos de nós acabamos tendo um diálogo interior constante. Não, porque isso, porque aquilo, se não fosse assim. É cansativo isso, né? Então a gente precisa parar um pouco, acalmar, faz a mente ficar quieta, volta um pouco para o presente, trazer a nossa estabilidade. Isso não é nem o ABC da meditação, é o A. Okay? O que é meditação? Em pouquíssimas palavras. É a nossa capacidade de se auto-induzir a estados de consciência positivos que não viriam de uma forma natural e espontânea, para que a gente consiga criar familiaridade com esse estado de consciência positivo, para que ele possa surgir depois de forma natural e espontânea. Meditação é uma técnica para que nós possamos nos auto-induzir a estados de consciência positivos, como o amor, como a paciência, como o equilíbrio, como a sabedoria, a própria concentração. Mas que a gente possa, a meditação é uma técnica, um método para que nós possamos nos auto-induzir a estados de consciência positivos, que normalmente não viriam de uma forma natural e espontânea. Então existe um aspecto artificial, digamos assim. Então a gente vai nos forçar, de uma certa forma, vamos nos auto-induzir a esse estado de consciência positivo, para que a gente crie familiaridade com ele, para que depois a gente consiga repeti-lo de uma forma natural e espontânea. Ok? Porém, para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é ter controle da nossa mente. A primeira coisa que eu preciso é falar, mente, fica aqui. E ela fica. O que acontece com a gente normalmente? A gente fala, mente, fica aqui. A gente sai um minutinho e volta, onde foi a mente? Já está bem longe, quem sabe onde, né? Então, tem que até ir procurar onde ela foi parar. Então, o que acontece é, o primeiro passo da meditação é a gente conseguir ter este controle, poder direcionar. Imaginamos um cavalo que está completamente com as rédeas soltas. A primeira coisa que a gente precisa é pegar as rédeas do cavalo com carinho, trazer de volta. Aí o cavalo quer ir para a direita, a gente fala, não, vai ficar aqui, segura, tal. Eu, quando era bem mais novo, eu andava bastante a cavalo. E tem cavalos que têm um caráter mais forte, não querem seguir aquilo que a gente quer para ele. Então, o que tem que fazer? Tem que ter um momento no qual a gente tem que aprender com o cavalo, mostrar quem manda.
Então vai lá, segura a rédea bem mais curta, mostra para o cavalo quem é que manda. Aí devagarzinho é quando o cavalo começa a soltar um pouco e aceitar, e você vai afrouxando um pouco mais, soltando um pouco mais a rédea. Aí de vez em quando tem um momento no qual o cavalo ele mostra que... Aí você vai lá, segura de novo e fala, não, não é assim não, olha quem manda aqui sou eu, você vai para essa direção. Aí devagarzinho, aí tem um momento, no momento que o cavalo relaxa, ele aceita esse processo, aí pode deixar a rédea completamente solta. E tem uma harmonia que se cria e aí vai andando bem. Né? Então, a nossa mente é parecida. A gente precisa tomar as rédeas da nossa mente e dizer, vamos para cá, vamos para lá. Ela vai tentar ir para um outro lado. A gente fala, não, volta aqui. Ok? Mas tem um aspecto muito importante da meditação em si, que é, na verdade, um aspecto da nossa mente, como dizia que ela é fundamental para a meditação, Geshe Chekawa, um grande mestre do século XI, ele dizia, a mente é cheia de defeitos, porém ela tem uma grande qualidade. Aquilo que você ensina, ela segue. Então, o processo de meditar não é algo que a gente vai fazer uma vez e acabou. É um processo como um exercício físico, ele tem que ser feito com repetição, ou como aprender a tocar um instrumento musical. Eu tenho que repetir aquilo, não o conceito, mas tenho que repetir a experiência várias vezes, para que gradualmente ela se torne cada vez mais natural e mais espontânea. E isso vai fazer toda a diferença. Ok? Então, a gente vai agora fazer um pouco de meditação. Eu queria ensinar para vocês fazer 3 tipos de meditações juntas, na verdade, juntar 3 aspectos. Ok? O primeiro dele é uma técnica de respiração um pouco mais, como eu posso dizer, física. Depois a gente vai fazer um pouco de meditação baseada apenas na respiração. E depois a gente vai entrar numa meditação com um pouco de visualização. Ok? Então, uma coisa importante na meditação, muitos de vocês já sabem, é que o corpo e a mente são sempre juntos, tem uma conexão muito forte. Então, se a gente tentar meditar sentado no sofá com a coluna curva, não vai dar certo, vai dar sono. Então, é importante a gente estar com a coluna reta, porém não tensa. E, diante disso, a gente tem que, ao mesmo tempo... uma outra coisa, rapidamente. Isso não é meditar o que eu vou falar agora, mas é um exercício legal da gente fazer. Eu fiz muito desse exercício quando eu estava na Índia, no monastério, eu me divertia com ele. É você sentar numa posição que seja ou com as mãos apoiadas no joelho, ou com as mãos assim, e colocar a determinação, eu não vou me mexer. Você não está meditando em nada, simplesmente é a determinação de não se mexer. E quanto tempo passa? Eu fazia muito disso, porque quase todo dia, quando eu tinha sessão de debate, tinha um período longo que tinha uma prece antes, umas 2 horas, 1h30 de preces, e um período que não tinha preces do debate. Funciona assim no monastério. E quando tinha um momento de prece, tinha várias vezes que tinha uma prece, que é a prece de Dukar, Sitatapatra, que dura 40 minutos, e você não pode levar livro lá, é tudo memorizado. Eu nunca memorizei essa prece. Então, eu chegava lá, em vez de ficar lá olhando para cima, eu sentava, falava, enquanto não terminar essa prece, eu não vou me mexer. E a sensação que a gente tem, qual que é? Primeiro, tem que mexer, começa a coçar aqui, começa a coçar ali, aí tem alguma coisa, vontade de se mexer, não se mexe. Aí passa, se começa a coçar um pouquinho, aí já era. Aí vai começar a coçar tudo. Então para, não se mexe, deixa aquele momento passar. Se a mente vai por aí, tudo bem, o importante é que eu não me mexo nessa fase. E o que vai acontecer é que tem uma hora que a gente acaba sentindo, primeiro aquilo não trazia prazer, depois é prazeroso não se mexer. Se torna prazeroso e tem um momento no qual a gente tem a sensação que o corpo é tudo uma coisa só. A gente não tem mais a sensação de uma mão sobre a outra, de uma perna sobre a outra. O corpo ele se torna como se fosse uma coisa única e se torna um estado prazeroso. E devagarzinho a mente se acalma também. Primeiro a gente começa acalmando o corpo, não vou me mexer. Mas num estado relaxado, não tenso. Devagarzinho, a mente vai se acalmar também. Tá? Então, esse é
um exercício que a gente pode fazer, mas quase como uma brincadeira. Quanto tempo eu consigo ficar sem mexer? A gente vai lá, acordado, claramente. Mas a gente tem que ver quanto tempo a gente vai conseguir ficar lá. E a gente vai treinando isso um pouquinho, a gente vai ver que cada vez se torna mais fácil e se torna mais rapidamente prazeroso. Okay? Se a gente tiver essa experiência, isso vai nos ajudar bastante depois na hora que a gente for meditar. Porque isso não é meditação, tá? Sentar e não se mexer, a gente não está meditando, a gente está treinando a não se mexer, é outra coisa. Meditação, ele é o estado da mente, no qual a mente vem para o momento presente, ela tem um objeto de meditação, e a gente vai tirar todas as outras distrações que estejam à nossa volta, relaxar a nossa mente no nosso próprio objeto de meditação. Okay? Então, esse objeto pode ser um pontinho na parede, como pode ser a nossa própria respiração, como pode ser uma imagem que a gente imagina como um pôr do sol, pode ser qualquer coisa, na verdade, pode ser um objeto de meditação. Mas essa primeira fase da gente sentar corretamente, ela ajuda também. Então, vamos sentar com a coluna reta, os ombros relaxados. E a gente vai fazer primeiro a respiração em 9 ciclos. Eu vou primeiro explicar rapidamente, depois a gente segue e faz essa meditação juntos, ok? A nossa mente, normalmente, ela é principalmente levada pela atração e pela aversão. Se a gente observar, grande parte do nosso tempo, a nossa mente está sendo levada pela atração e pela aversão. E na meditação a gente tem que diminuir isso até conseguir eliminar, para ter um equilíbrio. Então, a gente vai imaginar que a gente tem os 2 canais laterais de energia, que saem das 2 narinas, sobem e descem, do lado da nossa coluna vertebral. Dentro da coluna vertebral, na verdade isso acontece dentro da coluna vertebral, e no meio a gente tem o canal central, que sai da nossa testa, faz uma curva, desce reto pelo meio da coluna vertebral, até chegar na base do cóccix. E os 2 canais laterais entram abaixo do umbigo no canal central. Ok? A gente vai primeiro respirar, a gente imagina que quando a gente inspira, primeiro por um lado, o ar entra, ele vai empurrando qualquer sujeira que tiver de bloqueio energético que tiver, vai empurrando, aí entra no canal central, limpa o canal central e, na verdade, sai pelo outro lado e até a gente expira pelo outro lado e todas as tensões acumuladas energéticas, em tibetano se diz Lunro Gudrup, que na verdade essa prática que é a meditação em 9 ciclos para eliminar a palavra Ro, na verdade ela quer dizer cadáver também. Cadáver da energia, a energia parada, as nossas energias estagnadas que a gente tem dentro de nós. Então ela serve para eliminar isso. Okay? Então o que a gente vai fazer é, primeiro a gente vai fazer o que é chamado do punho Vajra, que a gente coloca o polegar na base do dedo anular. Okay? Vou mostrar agora, depois a gente vai fazer junto. A gente vai colocar as mãos para frente, a gente vai pegar a mão direita, passar onde tem o polegar por baixo, coloca abaixo da axila. A gente vai ter os 2 dedos, que é o dedo médio e o dedo anular para frente, e o dedo, não anular, o do indicador e o médio. Aí o indicador vai passar para cima do dedo médio. Ok? Aí a gente vai fechar. Tem 2 sistemas, vamos explicar um deles. A gente vai primeiro fechar com a mão direita a narina direita. Inspiramos profundamente. A gente vai imaginar então que o ar entra pelo canal esquerdo, desce, aí quando ele chega lá embaixo a gente mantém a energia e o ar um pouco embaixo do umbigo. Aí a gente passa a mão para o outro lado, fecha a narina esquerda e expira em 3 vezes. Então imagina que toda a sujeira acumulada, essa energia estagnada, ela sai pelo outro canal. Aí a gente vai fazer isso 3 vezes, aí a gente volta para o outro lado. Quando a gente termina de inspirar, o que é interessante, a gente pode engolir a saliva de uma forma seca. E a gente leva a energia para baixo. A gente leva o ar para baixo, segura o ar abaixo do umbigo. Então a sensação é como se a gente estivesse contraindo os músculos inferiores. Imagina a sensação de querer pular e ao mesmo tempo a sensação de querer sentar ao mesmo tempo. A gente
concentra a nossa energia abaixo do umbigo. Isso quando a gente passa de um lado, então a gente inspira, leva o ar abaixo do umbigo, mantém ele lá. Aí depois a gente vai expirar e vai fazer com que toda essa energia ela saia pela outra narina. Hã? Quando a gente termina de inspirar, então eu vou fazer. Quando terminou de inspirar, a gente engole, porque quando a gente engole, a gente tem o vento descendente, ele faz a função de ir para baixo. Então isso nos ajuda a levar a energia para baixo do umbigo, levar o ar abaixo do umbigo. Ok? Aí depois a gente vai lá e vai fazer isso 3 vezes. Depois de 3 vezes, a gente vai fazer mais uma vez 3 vezes, porém inspirando e expirando pelas 2 narinas. Então nessa vez a gente vai, na verdade, a gente vai inspirar pelas 2 narinas, imaginar que a energia entra, o ar entra no canal central, e quando a gente expira, ele sai, ele preenche o canal central e sai por cima. Ok? A gente vai fazer isso 3 vezes, depois disso a gente vai continuar um pouco com a meditação na respiração, e depois a gente vai fazer uma meditação com visualização. Ok? Muito bem, então nos sentamos em uma posição confortável, com a coluna reta, porém não tensa. Observamos que temos um canal central de energia, que começa na nossa testa, desce no centro da nossa coluna vertebral, até a base do nosso cóccix. Temos 2 canais laterais que saem das 2 narinas e seguem lado a lado ao canal central e entram no canal central a 3 dedos abaixo do umbigo. Fazemos o punho Vajra. Vamos fazer a respiração em 9 ciclos.
Inspiro. Expiro. Deixamos que nossa respiração se torne cada vez mais profunda, de uma forma natural, sem forçá-la. Levamos o ar abaixo do umbigo. Respiramos com calma, deixando um espaço entre a inspiração e a expiração e deixando um espaço entre a expiração e a inspiração. Inspiro. Expiro. Nos relaxamos profundamente no momento presente. Nos relaxamos de nossas distrações ao observar a nossa própria respiração. Seguimos com a mente, o ar que entra pelas narinas, vai até abaixo do umbigo, onde permanece por um tempo. Depois observamos o ar que sai, que sobe e sai pelas narinas. Inspiro. Expiro. Qualquer outro pensamento que não for a consciência de nossa própria respiração, que surgir em nossa mente, não damos importância a ele. Da mesma forma como ele vem, deixamos que ele se vá. Sem dar um nome, sem se apegar, sem justificar ou culpar. Unicamente deixamos que esse pensamento se vá e voltamos com a nossa atenção no ar que entra e no ar que sai. Inspiro. Expiro.
Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. No espaço à nossa frente, surge Guru Buda, nosso objeto de fé, aquilo que para nós representa o sagrado. Pode ser na aparência como Buda, ou simplesmente uma simples fonte de luz, que é da natureza de amor, de sabedoria, de compaixão, de equilíbrio, de paz, de felicidade. Observamos a nós mesmos como se nos olhássemos num espelho. Primeiro esse espelho se encontra mais longe e reflete a nossa vida. O trabalho que a gente faz, as pessoas com quem a gente vive, o lugar onde a gente vive. Os prazeres, os sofrimentos. Gradualmente esse espelho vai chegando mais perto e vai refletindo aquilo que está mais perto de nós. As pessoas com quem a gente convive, até refletir o nosso corpo. Observamos a nossa vida, sem julgá-la ou justificá-la. Inspiro. Expiro. O espelho chega mais perto, até que ele se absorve em nós, é como se entrássemos em nós mesmos. Ele começa a refletir aquilo que temos dentro de nós. Vemos então nossos sentimentos, medos, expectativas, vontades.
Inspiro. Expiro. Ao nos observar interiormente, reconhecemos aspectos que queremos mudar, qualidades que podemos desenvolver, como o amor, a equanimidade, a generosidade, a sabedoria, o esforço entusiástico. Pedimos então a Guru Buda à nossa frente que nos abençoe, para que tenhamos a força de desenvolver nossas qualidades, eliminar nossas próprias negatividades. Raios de luz, de cor dourado, venham ao nosso coração. Preenchem completamente o nosso corpo. Nos trazem as bênçãos de corpo, palavra e mente. Através delas, geramos a força e a sabedoria e eliminamos completamente qualquer veneno mental e suas marcas. Desenvolvemos um estado interior de espaço infinito, pleno de amor, sabedoria, alegria, pleno de paz. Inspiro. Expiro. À nossa volta se encontram todos os seres, aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos, desde nossos pais, filhos, amigos, companheiros, até aquelas pessoas que a gente não faz a mínima ideia de quem são, do que fazem ou não, a quem não temos atração ou aversão. Observamos cada uma delas em seus olhos e vemos como todos os seres à nossa volta sofrem e desejam ser felizes. Geramos a profunda intenção de ajudá-los. Inspiro. Expiro. Ao ver o sofrimento dos seres à nossa volta, desejamos profundamente ajudá-los. Inspiro. Expiro. Raios de luz se emanam de nosso coração, representando o nosso amor, carinho, compaixão. Os raios de luz saem de nosso coração e chegam ao coração de cada um dos seres que se encontram à nossa volta. É o nosso amor que se expande de forma ilimitada, chegando ao coração de cada ser que se encontra à nossa volta. Inspiro. Expiro.
Os seres recebem esta belíssima luz que preenche o corpo de cada um deles. Através dessa luz, que se manifesta na forma do que cada um necessita, os seres são livres do sofrimento e desenvolvem amor, sabedoria, equanimidade. Cada ser atinge um estado profundo de paz e alegria. Nós regozijamos profundamente pela felicidade de cada um dos seres que se encontram à nossa volta. E os raios de luz voltam e se reabsorvem em nosso coração. Nos traz uma grande alegria observar e imaginar a felicidade dos seres à nossa volta. Inspiro. Expiro. O Guru Buda à nossa frente vem em nossa direção. Entra pelo topo de nossa cabeça e se senta alegremente em nosso coração. Sobre uma flor de lótus de 8 pétalas com acento de sol e de lua. O Guru Buda se encontra em nosso coração, abençoando num nível profundo nosso corpo, palavra e mente. Nossa mente se expande a um estado infinito de espaço, pleno de amor e compaixão. Inspiro. Expiro. Experimentamos uma sensação de infinito espaço interior, pleno de amor e compaixão, pleno de alegria. Uma profunda sensação de satisfação, de paz interior, que é a união de um infinito espaço interior pleno de amor. Inspiro. Expiro. Experimentamos um estado interior de infinito espaço interior. Nossa experiência e nossa mente não têm limites. Infinito espaço interior, pleno de amor e de prazer, de alegria.
Inspiro. Expiro. Taya, taya, gate, gate, para, gate, para, samgate, bodhi, swaha, taya, ta, gate, gate, para, gate, para, samgate, bodhi, swaha, taya, ta, gate, gate, para, gate, para, samgate, bodhi, swaha. Inspiro. Expiro. Mantemos a consciência de nossa respiração e dedicamos todos os méritos, toda a energia positiva aqui acumulada para a longa vida dos mestres, do Dharma, para o desenvolvimento e amadurecimento dos seres, para que todos os seres nunca sejam separados de um estado interior de paz, de alegria, de amor. Dedicamos nossos méritos para que possamos desenvolver nossas qualidades, eliminar nossas próprias negatividades, para assim poder ajudar cada ser, sem exceção, a fazer o mesmo, a atingir um estado de paz e de alegria. Jetsun lame kotse rapten chi namkar trinle chochur gepadang losan tempe drome sasumgi drove musel tato ne gyurchi nimo dele tsendele nime kuyan delekshin Nintsen takto delekpe koncho sumge jingi lo koncho sumge ngodrupso koncho sumge trashisho. De sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Desta forma, então, concluímos por esta manhã parte da meditação. E uma coisa muito importante é que quando a gente fizer qualquer meditação, é a sensação que a gente tem. A nossa sensação normalmente, para a maioria das vezes, ela deve ser de prazer. E o fato de ser algo que nos faz bem, se é algo que a sensação é positiva, que nos traz para um estado de maior equilíbrio,
de maior bem-estar, é algo que devemos repetir. Okay? Então, eu convido cada um a poder, no dia a dia, trazer a meditação para o próprio dia a dia. A gente, agora, nesse momento, a gente deve ter feito o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos, entre tudo. Então, eu acho que a gente pode... Na verdade, o tempo é relativo, como a gente falou antes, né? Eu me lembro uma vez que a gente fez retiro sobre o Tantra. Eu fiz uma meditação guiada sobre as 3 transformações. E no final da meditação eu perguntei, quanto tempo passou? Uma pessoa me disse 5 minutos e uma outra me disse 3 horas. Eram 2 horas e meia, né? E a sensação era que o tempo era muito mais curto também. Mas é um momento da gente relaxar, tirar as distrações da mente. Mas o mais importante é que a gente vai cada vez mais desenvolver isso de uma forma como um treino. Então, eu acredito que a gente não tem que ficar fixo no relógio, quanto tempo eu vou meditar especialmente. Mas, na verdade, é o nosso fato da gente poder estar criando esse nosso espaço. O tempo é o tempo no qual a gente vai sentir a vontade. Quando chegar um momento no qual a gente fala, tá bom assim, a gente para. Sempre é importante parar quando ainda é prazeroso. Não forçar demais, porque se a gente forçar demais, não vai ter vontade de repetir de novo. Okay? A gente é feito assim. Então é importante a gente faz, medita um pouco, quando ainda está naquele momento bom, que a gente sente, tem um momento que a gente fala, tá bom, então vamos agora terminar aqui. Sempre terminar fazendo uma dedicação e tentar manter depois ainda a consciência da respiração, mesmo depois que terminou. Mesmo quando a gente faz as visualizações, a gente pode ter outras formas de meditação, a respiração ela sempre deve continuar de uma forma consciente. A gente vira e mexe, a gente volta para a respiração, isso vai mantendo o ritmo da nossa mente. Ok? E podemos meditar em qualquer lugar, podemos estar no ônibus, no carro, esperando, pode até estar na fila do banco, qualquer lugar, parou lá, respira, observa, pelo menos traz essa consciência para o dia a dia, e isso vai fazer uma diferença grande. No somar dos dias e das experiências, isso faz uma grande diferença no todo. Okay? É um recurso extremamente poderoso que cada um de nós temos. Tá? E fazendo isso, depois a gente tem várias outras formas de meditação que podemos fazer. Uma vez que a gente tem uma base, aí a gente tem um instrumento que a gente pode usar de diferentes maneiras. Okay? Isso é hoje, tudo por essa manhã. Gostaria de agradecer muito a presença de todos. E o carinho, tudo. E a gente, depois, que horas que são os ensinamentos à tarde? Às 3h30, então nós voltamos para continuar a parte de ontem sobre a correta visão da realidade, que na verdade é a chave para sair do sofrimento. Na verdade, são 2 métodos que a gente precisa, concentração, que a gente consegue através da meditação, depois a gente tem que usar essa concentração, esse estado meditativo, para nos autoinduzir a um estado de sabedoria. E com isso a gente pode cortar pela raiz o nosso próprio sofrimento. Esse é o que a gente vai estar vendo mais à tarde, ok? Então, Trashtele. Muito obrigado a todos.